Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos iniciar uma nova semaninha aqui, na presença de Deus, na presença do Espírito Santo, e vamos dar continuidade ao nosso devocional. Nós estamos lendo e estudando sobre o livro de Ruth, e hoje nós vamos ler o capítulo 2. Ruth vai catar espigas. Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico e muito importante. Ele era da família de Elimeleque, o marido de Noemi. Um dia, Ruth disse a Noemi: "Deixe que eu vá até as plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão. Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás dele, catando as espigas que forem caindo." Então Noemi respondeu: "Vá, minha filha." Então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam. E por acaso ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque. Por acaso ela entrou nessa plantação. Nisso, Boaz chegou de Belém e disse aos trabalhadores: "Que o Senhor esteja com vocês." "Que o Senhor o abençoe", os trabalhadores responderam. Aí Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores: "Quem é aquela moça ali?" E ele respondeu: "É a moabita que veio de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse ir atrás dos trabalhadores, catando as espigas que fossem caindo. E assim, ela está trabalhando desde cedo até agora, e só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo." Então Boaz disse a Ruth: "Escute, minha filha, não vá catar espigas em nenhuma outra plantação. Fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Preste atenção e fique com elas no campo onde vão cortar espigas. Eu dei ordem aos empregados para não mexerem com você. Quando ficar com sede, beba a água que os empregados tirarem para beber." Aí Ruth ajoelhou-se e encostou o rosto no chão e disse: "Por que é que o Senhor reparou em mim e é tão bom para mim, que sou estrangeira?" Boaz respondeu: "Eu ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra, desde que o seu marido morreu. E sei que você deixou o seu pai, a sua mãe, a sua pátria e veio aqui viver entre a gente que não conhecia. Que o Senhor a recompense por tudo que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa." Ruth disse a Boaz: "O Senhor está sendo muito bom para mim. O Senhor me dá ânimo, falando comigo com tanta bondade, pois eu mereço menos do que uma das suas empregadas." Na hora do almoço, Boaz disse a Ruth: "Venha aqui, pegue um pedaço de pão e molhe no vinho." Então ela sentou-se ao lado dos trabalhadores e Boaz deu-lhe cevada e torrada. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando Ruth se levantou para ir de novo catar espigas, Boaz ordenou aos empregados: "Deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não a aborreçam. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair para que ela possa apanhar, e não briguem com ela." E assim, Ruth catou espigas no campo até de tarde. Depois debulhou os grãos das espigas que havia apanhado, e estes pesaram quase 25 quilos. Pegou a cevada, voltou para a cidade e mostrou à sua sogra o quanto havia catado. Também lhe deu a comida que tinha sobrado do almoço. Então Noemi perguntou: "Onde é que você foi catar espigas hoje? Onde que você trabalhou? Que Deus abençoe o homem que se interessou por você." Aí Ruth contou a Noemi que havia trabalhado na plantação de um homem chamado Boaz. E Noemi disse: "Que o Senhor abençoe Boaz, que sempre tem sido bom, tanto para os que estão vivos como os para que já morreram." E Noemi continuou: "Esse homem é o nosso resgatador, um dos responsáveis por nós." Então Ruth disse: "Além de tudo isso, ele disse que eu posso continuar trabalhando com seus empregados até acabar a colheita." Noemi respondeu: "É bom que você vá com as empregadas dele, minha filha, pois se fosse trabalhar na plantação de outro homem, você poderia ser humilhada." Assim, Ruth trabalhou com as empregadas de Boaz e catou espigas até terminar a colheita de cevada do trigo e continuou morando com a sua sogra.
Então, vamos entender um pouquinho, né, desse capítulo de hoje. Ruth e Noemi, elas voltaram lá para a cidade de Noemi, em Israel, e elas não tinham trabalho, elas não tinham dinheiro, elas eram viúvas, né? Então, elas estavam ali dependentes da bondade das outras pessoas até para comer. E aí, um certo dia, a Ruth falou para Noemi: olha, eu posso ir na plantação catar espigas? Porque era comum as mulheres fazerem isso, né? Elas viviam ali naquela situação como mendigas, se fosse no dia de hoje, sabe? Eram duas viúvas mendigas ali que precisavam mendigar para as pessoas até mesmo para poder comer. E ela foi e, por acaso, como a Bíblia traz, ela entrou na plantação de Boaz. Boaz, vocês se lembram que eu expliquei para vocês no capítulo 1 de Ruth, né? Como que funcionava os casamentos. Então, Ruth se casou com um filho lá de Noemi e morreu. O outro filho também morreu e ela não tinha mais filhos. Então, a ordem dos casamentos era seguindo uma linhagem lá. E por acaso, por nada de coincidência, mas né, a palavra traz aqui, por acaso ela entrou lá na plantação de Boaz. Boaz era da linhagem, dessa linhagem aí dos homens que a palavra traz como resgatador. Ou seja, o homem que estaria apto a se casar com Ruth, ou se não quisesse se casar com ela, mas teria o dever, digamos assim, de cuidar delas. De cuidar daquela família, de dar continuidade ao que o marido de Noemi iniciou ali a fazer, que é os cuidados, né? Então, por acaso, ela entrou na fazenda, ali nos trabalhos de Boaz. E ela perguntou: olha, eu posso ficar aqui? Eu não vou atrapalhar vocês, mas me deixa ficar pegando os restos, as migalhas, porque eu preciso comer. Então, deixa eu ficar aqui pegando o que não é interessante para vocês, o que não serve para vocês, mas para mim vai servir. Então, eles deixaram e ela ficou ali. Daqui a pouco o Boaz veio e perguntou: quem é essa mulher? E aí os empregados responderam. Presta atenção numa parte que fala assim, que ela perguntou: por que você é tão bom pra mim, né? Porque Boaz deu ordens: não incomodem Ruth, deixe que ela pegue o quanto ela quiser. E ainda falou pra ela: mulher, não vá para outros lugares trabalhar. Fique aqui na minha plantação, onde eu posso cuidar de você. E eu vou dar ordens para os meus trabalhadores. Ninguém vai te incomodar, ninguém vai mexer com você, ninguém vai te maltratar, ninguém vai fazer mal a você. Você pode comer aqui com os meus trabalhadores, você pode tomar água com os meus trabalhadores e volte todos os dias até que a minha colheita acabe. Naquele tempo, essas mulheres mendigas, né, digamos assim, que iam nessas colheitas pegar esses restos e tal, elas eram maltratadas, elas eram humilhadas, elas eram judiadas pelos homens trabalhadores ali, sabe-se lá Deus o que mais que acontecia, né, com essas mulheres. Então, Boaz, sabendo disso, falou: não, né, você vai ficar aqui, você não vai para outro lugar, porque aqui eu sei que você estará bem, aqui eu sei que você estará sã e salva, né? E aí Noemi: mas por que você tá me tratando tão bem? Por que o Senhor tem sido tão bom comigo? E ele disse: eu soube tudo o que você fez e tem feito pela sua sogra Noemi. Olha só, gente. Deus envia um resgatador para a vida de Ruth. Deus envia um resgatador para a alma de Ruth. Assim como Deus vai enviar um resgatador para a sua vida, para a minha vida. Assim como Deus, ele vai enviar um refrigério no meio do deserto. Assim como Deus vai trazer provisão em meio ao caos que você possa estar passando. Desde que você esteja andando conforme Ele deseja. Desde que você não desista no meio do caminho. Desde que você escolha permanecer. Desde que você escolha ficar. Desde que você escolha passar pelo processo. Porque órfã, no primeiro capítulo, ela desistiu. E ninguém vê mais o nome dela na Bíblia. Não se encontra mais o nome dela na Bíblia. Mas Ruth, sim.
Ruth deixou um livro escrito para nós aprendermos. Mas Ruth foi aquela que não desistiu. Ruth foi aquela que permaneceu até o fim. Ruth foi aquela que escolheu ficar onde Deus a colocou. Ruth foi aquela que aceitou seu destino, digamos assim, né? Porque naquele momento, quando Ruth escolhe ir com a sogra, ela simplesmente estava cumprindo o que ela foi chamada a fazer, porque ela não ia desistir. E num primeiro momento, às vezes a gente opta, né, por ser obediente, por fazer a vontade de Deus, por cumprir o que Ele nos pede. E a nossa vida às vezes vira de ponta cabeça, vira um caos. Muitas vezes, situações diferentes, gente. Situação financeira, situação no casamento, situação com os filhos, situação na saúde, às vezes situação de um trabalho, sabe? Ontem eu tava assistindo uma pregação no YouTube do John Bevere. E ele falava sobre as iscas de Satanás, sabe? Eu ainda não terminei porque ela é bem longa, tem mais de 4 horas. E ele falava exatamente sobre isso, que muitas vezes nós reclamamos tanto, a gente reclama tanto, mas que a reclamação, ela é uma isca de Satanás. Porque Deus não faz nada. Quando nós estamos andando no caminho reto, quando nós estamos buscando a santidade, quando nós somos obedientes, quando nós somos fiéis a Deus, quando nós estamos seguindo princípios, quando nós estamos no processo de nos aperfeiçoarmos, de nos tornarmos a mulher que Ele nos chamou para ser, Deus não vai permitir. Ele não cai uma folha na nossa frente sem que Deus dê permissão para aquilo acontecer. E às vezes no meio do processo que nós estamos vivendo, a gente perde um emprego, perde um cliente, acontece alguma situação diferente, um filho fica doente, você fica doente, eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Mas Deus sabe. E Deus permite que as coisas aconteçam para que nós possamos ser aperfeiçoadas, para que nós possamos ser preparadas, para que nós possamos passar pelas provas e testar mesmo se a gente vai seguir fiéis a Ele, se a gente vai louvar a Deus, mesmo em meio às adversidades, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Porque essa promessa aqui, né, a gente faz essa promessa, esse pacto, quando nós estamos nos casando. Mas vocês sabiam também que a aliança do casamento, ela não é só com o homem, com o marido, ela é com Deus. Naquele momento, você está fazendo uma aliança com Deus. Quando você decide aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, quando você se posiciona como uma mulher cristã, você está dizendo que eu vou seguir a palavra, eu vou seguir os princípios, eu vou andar com Jesus. E quando você de fato faz isso, Deus vem ao seu favor, mas não é na forma como a gente quer, não é no tempo que a gente quer, não é do jeito que a gente imagina, no tempo que a gente imagina, não. Mas Ele envia um resgatador em diversos momentos diferentes. E talvez você até tenha aí na sua vida hoje tido diversos resgatadores, diversos refrigérios, mas por vezes você tá tão cega pela reclamação, pela murmuração, pelas iscas do inimigo que você não tem nem percebido. E agradecido a Deus pelas coisas que Ele tem feito na sua vida. Então Boaz, naquele momento, ele se apresenta como resgatador da vida de Ruth. Ruth nem sabia quem ele era, mas Deus a conduziu
para entrar justamente naquela plantação. E Boaz fala para ela: eu sei das coisas que você tem feito. Eu sei como você tem cuidado da sua sogra. Eu sei tudo o que você fez e continua fazendo por ela. Eu sei que você escolheu ficar. Eu sei que você escolheu ir até o fim. Eu sei que você deixou a sua cidade, o seu pai, a sua mãe, para seguir aonde Deus te colocou. Eu sei quem você é. E é por isso que eu quero que você fique aqui, que você coma o quanto precisar, que você pegue quantas espigas de milho precisar, que você trabalhe aqui, que você seja cuidado aqui e que nenhum mal te aconteça, porque eu sei quem você é. Olha que forte isso. Então, quando a gente imagina, né, mas ninguém tá vendo o que eu tô fazendo. Deus está vendo. Deus está vendo tudo, 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 nada foge aos olhos dele, nada. E por mais difícil que a situação possa estar, se você estiver de fato andando com Deus, ele vai enviar um resgatador para sua alma, para sua vida. Eu não sei o que você está precisando nesse momento. Eu não sei no meio do seu processo que tipo de resgate você vem precisando no meio do seu processo. Mas permaneça, que Deus vai enviar um resgatador para você. E isso só vai acontecer quando o tempo terreno se alinhar com o tempo de Deus. Ruth, naquele momento, ela começava a entrar no Kairós de Deus. O que é o Kairós de Deus? É quando o tempo terreno, ele se alinha com o tempo de Deus. Ou seja, quando o tempo das coisas acontecerem, não o meu tempo, mas o tempo das coisas acontecerem, se alinha o mundo natural com o mundo espiritual. Então a gente vive o Kairós de Deus, a provisão de Deus, o tempo de Deus na nossa vida. Chegou o Kairós de Deus na minha vida. Chegou o tempo que Deus enviou o resgatador e que as coisas começam a se movimentar ao meu favor. Mas para viver o Kairós de Deus, nós precisamos escolher permanecer, escolher ficar, escolher ir até o fim com aquilo que Ele tem nos pedido. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei as suas dificuldades, mas eu sei que é muito mais fácil a gente escolher um outro caminho. Eu só sei que seria muito mais fácil se você simplesmente escolhesse fazer isso ao invés daquilo. Você sabe, você sente dentro do seu coração o que eu tô falando. Mas você sabe qual é o caminho correto para escolher. Você sabe onde Deus tem te chamado para permanecer. No fundo você sabe. No fundo você sabe a coisa certa a ser feita. Então confie. Confie. Porque Deus vai enviar um resgatador. Mais cedo ou mais tarde, você vai viver o Kairós de Deus. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai começar a cumprir as promessas dele para a sua vida. Mas você precisa passar pelo tempo de espera. Você precisa seguir fazendo o que é certo. Você precisa seguir sendo moldada, sendo forjada. Deus está preparando o seu caráter para o que está por vir. E aí eu pergunto, como você está nesse processo? Você tem se dedicado? Você já entendeu? Ou você tem cedido às circunstâncias? Porque a cada vez que você cede às circunstâncias, você atrasa um pouquinho mais para viver o Kairós de Deus.
Não ceda às circunstâncias, mas permaneça firme naquilo que Deus colocou na tua vida, naquilo que Deus colocou na tua mão. Não ceda às circunstâncias, por mais que os teus olhos não consigam ver. Gente, não tem coisa mais gostosa na vida. Não tem. E hoje eu falo pra vocês que hoje eu consigo viver isso. Bom dia, Mônica. Hoje eu consigo viver isso, gente. Ontem à noite eu tava conversando com uma amiga minha e eu falando isso pra ela. Eu tava contando testemunho de algo que aconteceu, que eu não vou contar hoje ainda pra vocês, mas eu tava compartilhando com ela e eu falava pra ela, olha, hoje eu posso dizer quão maravilhoso é a gente verdadeiramente viver na dependência de Deus e a gente simplesmente acreditar de verdade e não se preocupar com o que vai acontecer amanhã. Não se preocupe com o amanhã. Deus entrega promessas para nossa vida, Deus fala coisas com a gente que não condiz com a realidade. Que você fala, meu Deus, mas será que tá certo? Será que é Deus mesmo que tá falando? É, só que existe um tempo de preparo, existe um tempo de espera. E nesse tempo vai doer sim, vai incomodar. Porque você está sendo forjada, você está sendo moldada, você está sendo arrancada de raízes que não te pertencem mais, para que novas raízes surjam de você e através de você. Só que a própria oração do Pai Nosso diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que significa isso, mulheres? Que nós não podemos viver ansiosas, preocupadas com o dia de amanhã. Eu não tô falando que nós não devemos pensar, programar, ter metas. Não é isso. Mas não devemos viver ansiosas e preocupadas com o dia de amanhã. Porque aquela que é filha de verdade, que sabe que é filha, que sabe quem é seu pai, que tem andado na linha, que tem feito o que o seu pai pede para fazer. O Pai provisiona e é o pão nosso de cada dia. Não vai faltar, gente, não vai faltar. Não vai faltar. O de hoje não vai faltar. Mas você não fica preocupada, ansiosa, porque se você anda preocupada e ansiosa com a provisão de amanhã, com o que vai acontecer amanhã, se de fato essa promessa vai se cumprir, aquela conta que tem para pagar, mas aquilo que vai acontecer significa que você não está verdadeiramente na dependência de Deus, que você não confia verdadeiramente em Deus. Sim. Significa isso, porque se você confia de fato em Deus, se você tá tão alicerçada ao ponto de poder dizer, olha, eu não estou preocupada, porque eu sei que no momento certo vai acontecer. Que seja nos 45 do segundo tempo, mas eu sei que vai acontecer. Porque eu estou sendo uma filha fiel. Porque eu estou sendo obediente, porque eu estou fazendo aquilo que Deus tem me pedido para fazer. Porque eu tenho permanecido, porque eu tenho estado aqui. Então vai acontecer. Então não se preocupem, tenham bom ânimo. Porque eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas não é, eu entendo que não é fácil a gente chegar num ponto desse, né? Mas é possível. E como que a gente faz isso? Conhecendo o nosso Deus, tendo intimidade com o nosso Pai, conhecendo Jesus, nos deixando sermos guiadas pelo Espírito Santo, sermos tratadas, sermos curadas, sermos moldadas pelo Espírito Santo, nos entregando verdadeiramente dia a dia a Ele e entendendo que Ele está no controle de tudo, de tudo. De tudo. De tudo, gente. Aprenda a falar com seu pai. Aprenda a orar. A ter um tempo de intimidade com ele. E pouco a pouco nós estamos sendo moldadas. Pouco a pouco.
todas as coisas na nossa vida serão restituídas. Pouco a pouco, o resgatador vai chegando para nossa alma, para nossa casa, para as nossas finanças. Deus tem um resgatador para a sua vida. Mas para que você possa viver esse tempo, você precisa escolher permanecer. Você precisa escolher ficar. Para você de fato viver aquilo que Deus tem para você. Vamos parar de reclamar, gente. A gente precisa parar de reclamar. E aprendermos a confiar na provisão de Deus. Aprendermos a confiar naquilo que Deus tem para nossa vida. Na história que Deus está desenhando para nossa vida. Se você tem uma promessa de Deus para sua vida, comece a pensar. Para eu viver essa promessa, o que eu preciso, a pessoa que eu sou hoje, o que eu preciso mudar? O que eu preciso aprender? Aonde eu ainda preciso ser curada? Entrega na mão dele, deixa ele fazer, deixa ele agir. Confia, confia, confia. Que não vai faltar provisão para tua casa. Não vai faltar provisão para tua família. Não vai faltar. Porque Deus vai enviar resgatadores para tua história. Deus vai enviar o pão de cada dia para tua história. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais essa manhã, por mais esse dia na tua presença. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. E nós queremos humildemente pedir que o Senhor venha transformar a cada dia mais o nosso caráter. Que o Senhor venha transformar a cada dia mais o nosso ser. Que o Senhor venha tratar no íntimo do nossa alma, do nosso coração, todas aquelas feridas que têm nos impedido, Pai, de confiar plenamente na Tua provisão, no Teu amor, na Tua forma de agir. Nós queremos hoje, Pai, pedir perdão por todas as vezes que a gente reclama, que a gente murmura e que a gente se coloca em uma posição de vítima, não entendendo que nada foge do teu controle. Nos perdoe, Pai. Nos perdoe porque nós somos humanas e nós estamos aprendendo nesse processo. Então nos perdoe. Nos perdoe pela nossa falta de fé. Nos perdoe pelas nossas falhas. Nos perdoe, Senhor, nos perdoe. Mas venha ao nosso resgate, venha ao nosso encontro. Nós queremos confiar cada dia mais na Tua provisão. Nós queremos confiar cada dia mais naquilo que o Senhor tem dito e entregado para a nossa vida, para a nossa promessa. Estamos aqui dispostas a viver a Tua promessa e nós queremos viver o Kairós de Deus para a nossa vida. Nós queremos entrar na Tua tenda, nós queremos estar na Tua presença todos os dias, nós queremos viver a paz que excede todo entendimento, nós queremos ser curadas da ansiedade, da preocupação, porque nós sabemos que como filhas nós não precisamos e não devemos nos preocupar, mas nós devemos confiar. Então traga, Pai, traga essa confiança, traga essa paz que excede todo entendimento e vai nos moldando, vai nos forjando, vai nos mostrando passo a passo o que nós devemos fazer, que nós possamos seguir em obediência, em fé, em fidelidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até amanhã. Amanhã nós vamos ler o capítulo 3 e continuar aprendendo com essa mulher que não desistiu. Com essa mulher que foi até o fim, com essa mulher que tomou uma decisão de permanecer e por conta da decisão dela, foi possível que viesse Davi, o maior rei que Israel já viu. Amém? Até amanhã.